Brasil inteiro praticamente comentou esse caso, ficou bastante chocado ao acompanhar e agora recentemente o juiz do Tribunal de Justiça de Goiás, durante uma audiência de custódia, questionou o criminoso desse suposto crime bárbaro que aconteceu recentemente sobre se ele teria sido... Ele manteve, para a gente se localizar, a ex-esposa, a ex-companheira, acorrentada e amordaçada, e a gente vê a imagem de quando a polícia entrou no local e conseguiu salvar a mulher que tremia, estava em choque, uma situação deplorável, tinha sofrido abuso sexual, violência por parte psicológica também desse ex. E aí, durante a audiência, o juiz pergunta o que exatamente para esse possível criminoso, tudo indica que foi ele mesmo, inclusive parece que ele admite. Tá aí, a gente tem o trecho. A polícia te bateu? Bater não, só psicologicamente, né? O que é o psicologicamente? Conta aí pra mim. Eu posso falar? Eu queria saber, assim, de forma resumida, né? Bem, é aquela pressão, né? Que ou eu colaboro ou eu... Ah, entendi. Mas te bater, não? Não. Ah, tá. O brasileiro Ludmila Lins Grilo está cansado de só apanhar, de ser subestimado, de acompanhar notícias como essa. A mulher estava sumida há mais de uma semana, a família desesperada, encontraram ela nessas condições. Aí na audiência age certo o juiz perguntando isso, é praxe, mas poxa vida, que momento, que revoltante, hein? Então, a audiência de custódia é um instituto, a meu ver, deplorável. Simplesmente, isso aí poderia continuar acontecendo nas delegacias de polícia, porque a primeira pessoa que tem ali contato depois de uma prisão em flagrante claro, é o policial que está fazendo a prisão, é a pessoa que fez a prisão, e depois essa pessoa é levada para uma delegacia de polícia e ali ela é ouvida e tudo mais. Depois, aí a lei veio e criou uma terceira camada, criou a audiência de custódia, porque aí não bastou o delegado. É como se a lei não confiasse no trabalho do delegado, porque o delegado já ouviu aquele preso. Então, se aquele preso eventualmente sofreu alguma violência policial, etc., ele pode comunicar isso ao delegado e o delegado toma as providências cabíveis. Mas não, a lei, desconfiando do trabalho do delegado, olha só, faz com que o preso passe por essa terceira camada, que é a audiência de custódia. Então, ali, o juiz vai verificar se tudo correu bem dentro da lei durante o procedimento de prisão daquela pessoa. Só que eu entendo o juiz querer saber, só que a lei, se você procurar lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, a lei não manda o juiz perguntar como foi perguntado. E aí, o policial te bateu? Porque pensa, que inversão de valores é essa? É o Estado, o juiz ali, ele está usando a toga. Então, é o Estado considerando a priori a possibilidade de um outro funcionário do Estado, o policial, ter agido mal. Então, cria-se, a audiência de custódia cria uma presunção de ilegalidade por parte dos policiais, o que é um absurdo. O que eu acho mais correto, em vez de pegar e colocar na boca do preso o que ele pode vir a argumentar, às vezes o preso nem tinha pensado nisso. Às vezes o preso nem tinha pensado em acusar policial nenhum. E chega o juiz e pergunta, e aí, o policial te bateu? Ali na hora, você está ali diante do juiz, você está no fórum, você está ali acuado, com o advogado naquela situação. O que muitos presos fazem? Ah, bateu sim. E às vezes não teve nada, só que cria ali na cabeça do preso essa possibilidade dele arrumar ali uma defesa para ele. De repente ele não tinha nem pensado nisso. Então eu acho muito errada essa conduta judicial, né, de chegar e colocar palavras na boca do preso. Muito mais correto, na minha opinião, pelo menos era o que eu fazia quando eu fazia audiências de custódia diariamente. Eu trabalhava em vara criminal. Então eram as audiências normais durante o dia todo e no final do dia eu reservava horário para audiência de custódia. Então eu nunca colocava, eu tinha todo esse cuidado de não colocar palavras na boca do preso. Então, se é para saber se não houve um abuso policial, você simplesmente abre a palavra para o preso falar o que ele quiser. E se ocorreu algum abuso, alguma ilegalidade, ele que fale espontaneamente.
Não é para o juiz ficar botando caraminhola na cabeça dele para ele falar. Então você pode fazer a mesma pergunta, só que sem colocar palavras. Você pode perguntar assim, durante o seu procedimento de prisão, o senhor tem alguma coisa a argumentar? Porque ali o preso ele não vai se defender do que ocorreu. Isso aí fica reservado para a audiência depois que o processo começar. A audiência de custódia é para tratar só sobre o procedimento da prisão. Então tem muita gente ali que chega e confunde na custódia e começa a se defender, a justificar o seu ato. Ali não é o momento, ali é para saber se tudo aconteceu bem, se a prisão em flagrante foi mesmo um flagrante, se estava correto, se não houve um abuso policial, mas não precisa perguntar dessa forma, ele te bateu. Você pode perguntar, o senhor quer colocar alguma coisa em relação ao procedimento da sua prisão? E abre. E se o preso quiser falar alguma coisa ali, ele fala. Se não quiser falar, não fala. É muito comum nem ter nada. Muitos presos falam, não, doutora, não tem nada para falar, não. E beleza. É isso. Infelizmente, é um instituto que foi mal feito. A lei não diz que essa pergunta tem que ser feita dessa forma. E, infelizmente, alguns juízes colocam palavras na boca do preso. E você vê, a população ficou muito injuriada com essa pergunta e com razão. Porque ali foi um crime bárbaro. Quem não acompanhou o que aconteceu com a moça, foi encontrada naquelas condições deploráveis, então não tem como não se indignar com essa questão. Então, isso aí deveria cair agora no colo do legislador, Congresso Nacional. Será que não é a hora de rever o Instituto da Audiência de Custódia, de rever o artigo 310 do Código de Processo Penal? Então essa bola está na mão do legislador, Congresso Nacional. Fica a dica. Paula, a mulher sobreviveu, deu entrevista com a boca toda queimada, o homem jogou ácido na boca dela, abusou sexualmente, manteve em cárcere privado, agrediu física, psicologicamente. Falta perguntar se ele não quer também um chocolatinho, tá com fome, frio. Pois é, Adriana, e inclusive aconteceu tudo isso com essa moça, que caso horroroso. Eu sinto muito por ela, por ter acontecido isso com ela, depois de 10 pedidos de protetiva, e todos negados. É impressionante que isso tenha acontecido ainda. E veja, ela declarou ainda que teme ele sair da cadeia, porque infelizmente nós vivemos num país que todo presidiário, todo mundo que comete algum crime, eventualmente será libertado. Infelizmente, porque existem crimes que a pessoa não deveria sair. Pessoa que tira a vida de outra, sequestra, pratica crimes hediondos. Gente, estamos falando de crimes contra a vida, cruéis, tortura, crimes de relação sexual, esses crimes hediondos. As pessoas não deveriam ter a possibilidade de sair da cadeia, porque a vítima ela estará presa mentalmente para sempre. Por que o criminoso que pratica algo contra a vida, hediondo, ele teria essa possibilidade de sair? Veja, ela está nessa situação, porque eventualmente ele vai sair da cadeia. Mais cedo ou mais tarde ele irá sair. Se não for pela audiência de custódia, que graças a Deus não foi, pode ser pela saidinha, pode ser pela progressão de pena, pode ser pelas nossas leis falhas que beneficiam os criminosos. Ou seja, não só a audiência de custódia deveria ser revista, todos esses benefícios que ajudam ao criminoso a se ressocializar na sociedade deveriam ser revistas, gente. Porque esses crimes cruéis, bárbaros, eles deveriam ter prisão perpétua aqui no Brasil. Eu tenho certeza que se houver uma pesquisa na população brasileira e perguntar, você acha que deveria existir prisão perpétua no Brasil? Eu tenho certeza que a maioria iria concordar, porque há criminosos que não deveriam ter o benefício de voltar a conviver em sociedade. Essas pessoas não deveriam. E inclusive, a população brasileira fica refém desses criminosos, fica refém dessas leis fracas que colocam esses criminosos de volta em circulação. Eu gostaria só de destacar, para finalizar, que eu vi ontem um acusado de ter assassinado a sua esposa. Segundo a investigação, ele arrastou a sua esposa do elevador, há câmeras que flagraram isso, e ele teria jogado a esposa do 10º andar. E depois, no enterro dela, ele foi flagrado chorando no caixão. E pasme, ele foi solto. Ele foi solto para responder em liberdade. Isso é um país que quer defender as mulheres? Será que o PL da misoginia, que proíbe perguntar se a mulher está de TPM na internet,
vai proteger mesmo as mulheres em geral? Ou leis que mantenham esses criminosos, esses abusadores, essas pessoas que fazem mal à mulher, será que mantê-los presos não faria muito melhor a sociedade do que o pele da misoginia? Um problema urgente pra gente resolver, né, Geise? É isso. É interessante o tom de voz desse criminoso. Ele faz com um tom de voz manso, ele tenta se vitimizar. Não, só houve um abuso psicológico. Bom, de abuso psicológico, aparentemente, ele entende bastante, né? Além dos abusos físicos, da violência propriamente dita, inclusive da própria violência sexual, teve também uma série de abusos psicológicos aí com a moça, né, com a mulher. A imagem, inclusive, que ela foi encontrada é bastante chocante porque ela está tremendo, o corpo dela completamente trêmulo, ela completamente em pânico, mas a preocupação é realmente se a condição psicológica do criminoso está bem ou não. De novo, bastante sintomático, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. A esquerda o tempo todo nessa sinalização de virtude, com esses discursos que enchem os olhos. Olha, nós queremos proteger as mulheres que são vítimas de violência. Eles também colocam ali os menores de idade. Olha, nós sempre queremos proteger os menores de idade, mas na prática todas as ações da esquerda são o contrário da proteção dessas pessoas. Na prática, o contrário da proteção dessas pessoas que estão em vulnerabilidade. Eles que gostam tanto de clamar pela vulnerabilidade, falar da vulnerabilidade, nesses momentos fica bastante evidente que não passa realmente de somente um discurso eleitoreiro. Pergunto onde está a primeira-dama Rosângela, que tem essa sanha de censurar toda e qualquer rede social. A Rosângela, se fosse do gosto da Rosângela, nós não teríamos nem o WhatsApp, que de acordo com ela, toda e qualquer rede social propaga violência contra as mulheres. A própria Rosângela disse que quando ela recebe alguma crítica em relação às viagens dela, é um discurso violento, é um discurso misógino. Então, primeiro, esse discurso da Rosângela dessensibiliza e desrespeita verdadeiras vítimas de violência. Quando você acha que criticar a primeira-dama que está viajando para cima e para baixo com o avião da FAB, que está viajando com um recurso público, com dinheiro do pagador de impostos, olhar para isso e achar que essa crítica é uma violência, um ato violento ou é uma misoginia, significa que a Rosângela não tem a gota de respeito por nenhuma mulher que sofreu violência física, que sofreu violência sexual ou violência psicológica. Nenhuma gota de respeito. Nem ela, nem todas as companheiras ali dela, Aniele, Macaé, enfim, a companheirada toda. Não tem a gota de respeito pela mulher que realmente foi vítima de uma atrocidade como essa. E, além dessa questão aí do movimento woke mesmo, desse movimento feminista que só faz sinalizar virtudes e não resolve absolutamente nenhum problema efetivo da vida da mulher, a máquina de lavar fez muito mais por todas nós do que qualquer movimento feminista. Tem também a própria questão da bandidolatria, né? Impressionante como isso é completamente enraizado em grande maioria aí do nosso judiciário. E aí faz pensar como esse aparelhamento é muito maior do que nós imaginamos. Não é só a Carmen Lúcia que toda semana sim, semana também, está choramingando, falando parem de nos matar. Pergunta agora a ministra Carmen Lúcia, falou na semana passada, vamos fazer um acordo, parem de nos matar e nós paramos de morrer. Onde está a ministra Carmen Lúcia criticando publicamente essa conduta completamente vergonhosa, estapafúrdia dessa audiência de custódia? Onde está a ministra Carmen Lúcia? Onde estão os outros ministros que também adoram sinalizar virtude, falar a respeito de misoginia, de machismo? Onde estão esses outros ministros para falar a respeito disso? O aparelhamento é muito maior do que a gente imagina. Não são só os 10, né? Estamos com 10 agora ministros na Suprema Corte. Mas isso está muito mais enraizado em outras instâncias desse poder judiciário. E a bandidolatria, na prática, é uma cultura completamente podre que, infelizmente, toma conta do nosso país. Geise, eu vou além. Onde está a presidente da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados? Ela, né, que falou que ia defender as mulheres. Onde ela está nesse momento? Ela vai defender que esse homem deve apodrecer na cadeia? Ela está na internet chamando mulher de imbecil. É ali que ela está. Bianca, e depois a Ludmila pede para amarrar o assunto para a gente ir embora. Pelo que a gente percebe, é uma regra, né, que os juízes eles têm que fazer isso. E essa regra ela é ridícula, ela é assim, a questão é que a gente não apoia e é bem importante isso, a polícia não pode ser essa que tortura ou que se vinga, porque aí seria, né, uma justiça com as próprias mãos, sendo que ainda há um processo a acontecer. Então, quer dizer, o juiz dessa audiência de custódia que precisa acontecer,
E isso graças a quem? A Lewandowski, como você já também aprendeu aqui, e na UESC a gente aprende muita coisa, né? Eu mesma não sabia, quando eu via esses recortes, né, nas redes sociais, eu ficava um pouquinho até triste e ficava, como é que os caras fazem esse tipo de pergunta? O cara matou, né, assustou ali uma velhinha, e aí a gente vê esses recortes. Eu aprendi isso graças também ao que a gente aprende na UESC, mas olha só, o que também vemos é que existe um acordo aí de defesa dessa bandidagem, e é uma bandidolatria que existe no nosso país. Os bandidos, eles são defendidos, eles são também, de uma certa forma, idolatrados. Você pode ver até pelas músicas, né? Funk, que de uma certa forma traz esse estilo de vida do crime e da ostentação, sendo que muitas vezes ligados, né, aqueles vídeos, né, os clipes e as músicas, a drogas, sexualização, a vulgarização também da mulher. Então, quer dizer, esse cara, inclusive, o que cometeu o crime, ele alugou um lugar, ele premeditou esse crime, esse abuso. Ele premeditou porque ele tinha tudo lá, né? Todo o aparato, as correntes e tudo que ele fez de ruim com essa moça foi premeditado. Então a gente fica chocado de assistir um vídeo assim em que o juiz ele se posiciona como que se estivesse muito preocupado com o criminoso. Mas, pelo que entendemos também, ele tem que fazer isso. Então, é muito mais, talvez, até a gente lutar para que uma mudança aconteça, e isso passa pela política, né, pelos nossos senadores, pelos deputados, e a gente vê também isso acontecer. Agora também, Adri, eu fico aqui pensando quanto que as pessoas hoje, quando fazem justiça com as próprias mãos, é justamente com essa percepção da impunidade. Claro, não é o indicado, nem o recomendado, o correto a se fazer, mas acaba provocando um senso de injustiça e de ira tão grande que a gente testemunha casos assim. Ludmila, para te passar também, estou lembrando aqui do caso que eu vi recentemente daquele Ivo Kloss, o empresário da Faria Lima, que espancou a mulher dentista, ela ficou totalmente deformada. Na primeira audiência que ele foi ter com o juiz também, o advogado dele pega uma caixinha de comprimidos e fala, olha, o meu cliente depende de tomar um monte de remédio por dia. Inclusive, eu te peço autorização, posso dar que ele está sem tomar um muito importante aqui? O juiz, não! Aí o advogado tentando teatralizar a audiência de custódia, né? Fala, coitadinho, precisa tomar o remedinho dele. Mas a audiência de custódia... Deixa eu explicar pro pessoal, a audiência de custódia dura ali, sei lá, 10 minutos no máximo, às vezes 5, quando não tem muitos requerimentos. É uma audiência muito rápida, porque você não ouve testemunha, não é a audiência correta para o réu se defender. Não, é só para analisar aquilo mesmo, se as circunstâncias da prisão, se realmente se houve o flagrante, se não houve nenhum tipo de abuso policial, é só isso, você não entra no mérito da questão. Então essa coisa de dar a pílulazinha pro acusado ali, pro custodiado na audiência, isso aí é só teatro. Mas eu pedi a palavra porque eu só queria fazer justiça ao juiz, embora ele tenha dado esse mole aí, ter feito essa pergunta de forma inapropriada, na minha opinião. A audiência precisa saber que ele, no final dessa audiência, ele decretou a prisão preventiva desse sujeito. Então, ele ficou preso no final das contas. A pergunta foi inadequada, o policial te bateu? Mas no final das contas da audiência, o juiz chegou e falou para ele, olha, o senhor vai permanecer preso, tá? Então, só para esclarecer aí, para não ficarem, ele foi solto, o juiz tratou como coitadinho, soltou. Não soltou. Fez uma pergunta inadequada, a meu ver, mal feita, podia ter perguntado de outra forma, mas no final ele manteve a prisão. É só para esclarecer que a audiência de custódia é para tratar do flagrante. O flagrante, né, a prisão em flagrante, ela não dura nem 24 horas. Ela tem que se transformar em outra coisa durante a audiência de custódia. Então, no final da audiência de custódia, o juiz vai dizer em que aquele flagrante vai se transformar. A pessoa não fica presa em flagrante 1, 2 meses, não, ela fica 24 horas presa em flagrante. Dali aquele flagrante vira outra coisa. E o que pode ser essa outra coisa? Uma prisão preventiva, o juiz vai olhar, olha, realmente eu não tenho como soltar esse cara, tem requisitos aqui para manter esse cara preso. Então decreta a prisão preventiva, o que foi esse caso, ou, por exemplo, dá uma liberdade provisória. Em casos muito de pouquíssima gravidade, por exemplo, uma mulher furta um chocolate no supermercado, viu? Uma pobre coitada chegou ali, acabou
não resistindo e furtou uma barrinha de chocolate no supermercado. Vai manter, né, uma coitada dessa presa. Então o juiz geralmente nesse caso, a não ser que seja uma pessoa que reitera todo dia tá ali furtando, aí não tem jeito, mas se é um caso esporádico, chega na audiência de custódia, o juiz vai olhar ali o histórico da pessoa tal, e vai dar uma liberdade provisória para que ela responda o processo em liberdade. Então aquela prisão em flagrante, ela se substitui a outra coisa, ela não dura nem 24 horas, então nesse caso ela foi substituída por uma prisão preventiva, essa sim pode durar todo o curso do processo. Aqui registrado é isso, o grito da população brasileira, representado por nós aqui em Oeste com Elas, de mais justiça nesse país, justiça séria, justiça rígida, especialmente para casos hediondos como esse. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.